Com Adonis eu faço uma coisa por ele, né? E depois ele me honra daquilo que eu fiz por ele. Eu vou ficar muito satisfeito da mesma sorte é Deus. Naqueles dias, meus queridos e amados irmãos, as fontes de renda era a agricultura e a pecuária, que era a criação de animal. E eles escolhiam fazer a plantação e fazer a colheita. E da primeira colheita, eles traziam o mantimento para a obra. E ali o sacerdote administrava aquela renda. Aquela renda ela tinha duas finalidades: sustentar o templo e sustentar o sacerdote. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se você for estudar essa história, você vai ver bem direitinho. Então ele disse: se eu honrar o Senhor com as primícias da minha fazenda, da minha renda, o Senhor vai me honrar. E o que é primícia, irmão Oliveira? É o primeiro daquilo que nós ganhamos. Se eu pago tudo, se eu gasto com tudo e já está sobrando, é o que eu tiro para Deus, é sinal que Deus não tem a obrigação de me honrar. Mas se do primeiro que Deus me deu, eu honrar Ele, com certeza isso aqui do versículo de número 10 vai acontecer. Vai se encher o celeiro e vai transportar o lagar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a Bíblia tem assunto para tudo. Aleluia. Até a forma de eu e você sermos abençoados. Mas deixa eu dizer uma coisa, nós somos muito egoístas. Deus nos dá. E Ele não pede nada de ninguém sem primeiramente Ele dá. Primeiro Ele nos dá e nos abençoa, para depois nós abençoarmos a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu costumo dizer que aquilo que a gente faz pela obra de Deus não é perdido, meu irmão. É um investimento, aleluia, seguro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então aprendemos a honrar o Senhor com o primeiro de tudo da nossa vida, porque nós vamos ver a bênção de Deus transbordando em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus está na minha vida. Ainda que esteja ruim. Eu aprendi isso também lá atrás. Quando eu tive que olhar para o lado e ver pessoas que estão piores do que eu. Quando eu tive que visitar pessoas no leito, irmãos crentes, que estavam sendo cortados devagarzinho, cortado o pé, depois foi cortado o pé, a canela toda, depois a coxa. Mas você chegava lá e ele estava dando glória a Deus, aleluia, alegre. Dizendo: irmão, se Deus quiser me curar, Ele vai me curar, mas se Ele não quiser, Ele vai me levar. Alegre no leito, dizendo isso. E a gente chegava lá, quando a gente olhava para a pessoa, a gente começava a chorar. Mas a pessoa estava sendo grata a Deus ainda naquela situação. Só quem faz isso, irmãos, é crente cheio do Espírito Santo de Deus. Porque a gente é murmurador, a gente é reclamador, né? A gente é contendeiro com Deus, né? Eu lembro-me que faltava, eu estava com 3 meses e Deus sempre deu nesses estreitos. Escute, irmão, profeta de Deus anda no estreito, viu? Elias profetiza que haverá 3 anos e 6 meses de seca. Eu vou deixar, estou comendo os corvos no esteiote, vai para o ribeiro, vai para a viúva, mas é só estreito. Vai passar no estreito. Eu estava com 3 meses, só que eu estava no começo da minha fé, na época do meu pastor, esse rapaz está sentado aqui. E eu levantei um certo dia minha cabeça para o céu e disse: eu joguei ele com o pé na cruz, tudo dando errado, tudo dando errado. Aí eu comecei: eu sou dizimista, a gente diz logo isso, né? Sou ofertante, por que está dando tudo errado? Deu tempo de não descer minha mão, está levando meu corpo. A Bíblia diz que Deus não permite que a assolação venha para que o povo não se lance sobre o anátema, né? Sobre aquilo que é pecaminoso, né? Quando Deus percebeu que meu coração estava se desviando por conta da prova, Ele tirou a prova e disse: espera aí, você está preparado, deixa mais para frente. Ô glória, você está entendendo nessa manhã? Seja grato ao Senhor, glorifique a Deus pelas manhãs, acorde feliz, faça do seu dia um dia maravilhoso. Eu estava meditando esses dias na guerra. O mundo ainda é pecaminoso, mas irmãos, tem lugares belos, sim ou não? Paisagens lindas. Quem destrói tudo isso? O homem com seu mau humor, com seu ódio.
Nós fazemos a nossa casa uma casa cheia de móveis, é uma coisa maravilhosa. Quem é que destrói o teu dia no ambiente que tu está? É tu mesmo. Nós criamos nossos filhos com amor, com carinho. E quem é que destrói tudo isso? Nós mesmos. Quando nós amanhecemos mal-humorados, estressados, zangados, e começamos a se praguejar, e começamos a atrair coisas ruins para nós, e acabamos o nosso dia, e o dia de quem está em volta da gente. Quando nós deveríamos era glorificar a Deus, Senhor. Oh Deus, obrigado, eu sou muito falho. Mas só meditar um pouco na vida, para não estragar o teu dia e o dia das pessoas que estão em volta de ti. Glória a Deus. Agradeça, meu irmão, seja grato. Mude o ambiente que você está, porque quem pode mudar é nós. O apóstolo Paulo diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento. As pessoas estão cheias de mágoa, cheias de ira, está todo mundo. E nessa manhã o Senhor nos trouxe aqui para essa reflexão. Nós já iremos entrar na palavra. Eu já tomei o tempo numa situação em que eu queria estar, mas não significa que os sonhos dele morreram. Nada pode matar os sonhos de Deus. O que ele sonhou para a tua vida vai se cumprir. Agora não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo dele. Cabe a nós resistir ao processo de Deus. Nós passamos pela olaria na nossa vida. Isso é uma realidade. Muitas vezes descemos na casa do oleiro e estamos assim quebrados, rachados, destruídos por dentro e até às vezes por fora. Mas uma coisa boa é estar quebrado na mão de Deus. Quebrado lá fora é um perigo. Pode partir dessa vida sem Jesus, mas quebrado na mão de Deus tem jeito, tem chance, tem solução, tem sonhos para se cumprirem. Um pouquinho antes, para nós entendermos Gênesis 39, 23, nós vamos falar um pouco sobre o início da história de José, que é bastante conhecida por todos. Mas para refrescar a sua memória, para trazer de volta a sua mente, vou falar um pouquinho e dar essa introdução para você. Aleluia. Em Gênesis 37 nasce José, filho de Jacó, que Deus muda o seu nome para Israel, com sua esposa Raquel. José tinha um relacionamento especial de confiança e de intimidade com seu pai Jacó. Isso gera algo que ele não queria. O fato de ele ser um filho dedicado, um filho esforçado, um filho da confiança do seu pai, acaba gerando na vida daqueles que não eram de confiança, daqueles que não eram dedicados, daqueles que não eram obedientes, gera ciúmes, gera raiva, gera desejo de intriga, de confusão. Ainda mais que José recebeu uma marca de filho preferido. Qual foi a marca? A túnica que o seu pai deu para ele. Aquele presente de José, que José recebeu, gerou uma ira ainda maior nos seus irmãos, dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família. Isso não era para acontecer. Nós somos o povo de Deus, e o povo de Deus conhece a Bíblia. E a Bíblia diz: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Mas os irmãos de José não estavam se alegrando com a alegria de José. Os irmãos de José estavam incomodados com o quão dedicado era José para seu pai nos seus afazeres, na sua fazenda, nos seus deveres. Ainda mais que José não tinha só a atenção especial do seu pai natural. José também tinha uma atenção especial de Deus. José tinha dons. E a Bíblia diz que quem dá os dons para a igreja é o Espírito Santo. E ainda diz mais, diz que ele dá a quem ele quer e como ele quer. Deus não dá dons para serem desprezados. Deus não dá dons para serem jogados fora. Deus não dá dons para serem engavetados e pegarem poeira. Deus te escolheu e te usa para você usar dons que Ele te deu. Se você tem dons de cantar, por que você parou de cantar?
Se você tem dom de pregar, por que você parou de pregar? Se Deus te chamou para fazer a obra, por que você parou de fazer a obra? O que justifica não servirmos a Deus? Nada, meu irmão, nada. Nós estamos no culto de primícia. E o nosso pastor do Cumbuco disse que antes de nós oferecermos algo para Deus, Ele já deu algo para nós. E eu me lembro de João 3,16 que está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito e primogênito ainda mais, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus era unigênito e era primogênito. Ele era único e ele era primeiro. Por isso que ele faz parte da primícia. Aleluia. Dentro destes dons, José recebeu dons de sonhar, de ter sonhos de Deus, revelações do Senhor através dos sonhos. E também José recebeu o dom de interpretar sonhos. Não só ele sonhava coisas de Deus, mas também ele entendia o que os sonhos significavam. Ao contrário de algumas pessoas que pensam que a ação do Espírito Santo se encerrou, são os sensacionistas, nós não cremos que o Espírito Santo encerrou a sua ação, não. Ele opera ainda nos dias de hoje. Se você pedir, se você buscar, e se Ele quiser, Ele te dá também dons de sonhos e de interpretar sonhos. Se coloque na presença de Deus. Tem coisas de que Deus tem para você que você não viveu ainda, que você nem sabe que Ele quer fazer. Mas uma coisa eu te digo: fica só na posição para Ele fazer algo novo. E a história do início de José continua. E agora nós vamos para Gênesis 37:7, só para você entender, que fala sobre o sonho, o primeiro sonho que José teve. A Bíblia diz em Gênesis 37:7 que sonhei que estávamos no campo amarrando molhos ou feixes de trigo. Molhos nada mais é do que feixes de trigo. Junta um bocado de trigo e aí amarra para ficar organizado, para ficar separadinho. E José teve esse sonho que ele no campo amarrava feixes de trigos. E os seus irmãos também. Mas acontece algo. De repente, o meu feixe de trigo, José dizendo, que eu coloquei deitado, ele fica em pé. E os feixes de vocês, meus irmãos, eles ficam em pé também. Só que eles ficavam em volta do meu. Porque tem aquele que é chamado para liderar. E tem aquele que é chamado para ser liderado. Nenhum é menor do que o outro. Todos são úteis na obra de Deus, no reino de Deus. Tanto quem é líder quanto quem é liderado. Todos são importantes. Mas os irmãos de José não entenderam o propósito. E ele falou deste sonho, que esses feixes dos irmãos se encurvavam diante do feixe dele. Mas depois ele tem outro sonho, lá no versículo 9 do mesmo capítulo 37. E ele teve um sonho ainda mais forte. Ele viu o sol e a lua e as estrelas que se curvavam diante dele. Agora não eram que se curvavam diante dos feixes de trigo, era diante dele mesmo, da pessoa dele. E aqui José era jovem, era moço, não tinha experiência de vida nenhuma, estava aprendendo ainda a viver, mas já tinha experiências com Deus. Às vezes nós não temos experiências na terra, mas Deus dá experiências do céu para capacitar os seus escolhidos. Aleluia. E os seus irmãos ficaram bravos. E talvez nós nos questionamos em algum momento: por que Deus usa fulano e não me usa? Eu quero ser como fulano, eu quero ser usado como ciclano. Por que Deus usa ele, não usa a mim? A gente se enche de questionamentos. Mas nós aprendemos no nosso congresso com a nossa pregadora, que ela disse: não queira ser os outros, queira que Deus use você. Deus tem sonhos para você e tem sonhos para o teu irmão. Para o teu irmão é um sonho, para você é outro. Viva o que Deus tem para te dar. Deixa o irmão
irmão viver os sonhos dele. Deus também tem sonhos para nós. Seja fiel. Resista às provações desta vida, pois Deus é conosco. Os irmãos de José ficaram com a raiva de tal forma que começaram a planejar uma armadilha contra o seu próprio irmão. Não era alguém de fora da família, era alguém de dentro da casa, que por inveja, por ciúmes, porque não conseguia ser tão excelente, oferecer um serviço tão bom como José oferecia. Eles poderiam ser humildes, chegar para o irmão que era mais novo, não tinha problema. Às vezes a gente quer, criar birra com tudo. Não faz vergonha perguntar, não faz vergonha dizer eu quero aprender, não faz vergonha dizer me ensina. Isso é humildade. Não faz vergonha, meu irmão. Mas os irmãos de José não entendiam o que era humildade. Eles se incomodaram e planejaram contra o seu irmão. Mas José tinha sonhos de Deus. O inimigo pode usar pessoas para planejar contra nós, para tentar destruir os sonhos de Deus, mas não vai conseguir não. Não vai conseguir não. Ele pode até tentar, mas os sonhos de Deus não serão frustrados. José era abençoado, era usado, tinha dons, ganhava presentes, era luz, era sal, era crente convertido, e isso incomoda. Porque o sal, quando toca na ferida, arde. E a Bíblia diz que nós devemos ser sal. Se tiver alguém ferido, o sal vai arder mesmo. Se as pessoas entendessem que quando arde é porque o processo de cicatrização está começando, a reação seria diferente. Mas as pessoas querem gritar quando arde, querem espernear quando arde, querem se revoltar quando arde, não entende a ação de Deus. Então José incomodava por fazer o que era certo. José incomodava por ser obediente, olha isso, o que é para ser normal. Naquela época já incomodava, imagina nos dias de hoje. Então, essa postura, essa obediência, essa comunhão que José tinha com seu pai Jacó e com seu pai Deus, incomodava. E gerou aborrecimento dos seus irmãos, gerou inveja, gerou ciúme, gerou questionamentos. Veja Caim e Abel, para que exemplo melhor? Os dois foram oferecer uma oferta a Deus, mas Deus se agradou da oferta de um e não se agradou da do outro. E a culpa não é de Deus, a culpa é de como nós nos oferecemos para Deus, como nós fazemos a obra de Deus, como nós somos submissos e obedientes no nosso ministério, na nossa igreja. Que tipo de serviço estamos prestando? Que tipo de crente nós estamos sendo diante do nosso Deus? Caim poderia ter ido conversar com seu irmão. Irmão, o que foi que você fez que eu deixei de fazer? Porque eu quero também apresentar uma oferta agradável para Deus. Mas não, Caim quis foi matar o seu irmão. E Deus deu chance para Caim. Deus dá chance para nós melhorarmos, nos convertermos de verdade. Deus dá chance. Aproveite as oportunidades de Deus na sua vida. E José, caindo numa armadilha dos seus irmãos, foi jogado em uma cova para morrer, mas não morreu. José foi vendido como escravo, mas foi um escravo que prosperou. É que pode. Era na cova para morrer, mas não morreu. Era escravo para sofrer, mas prosperou. A lógica de Deus é muito diferente. A lógica de Deus é muito diferente do que nós pensamos. Deus tem o poder de mudar as coisas, irmãos. O que é que você está precisando que Deus mude na sua vida?
O que é que você está precisando que Deus mude na sua casa? No seu intelecto, no seu pessoal, no seu caráter? O que é que você está precisando que mude? José estava numa armadilha feita pelos seus irmãos, mas José tinha Deus. José tinha os sonhos de Deus para se cumprirem. Em Romanos 8,31 diz assim: o que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agora nós entramos na cena do capítulo 39, que no versículo 1 diz que José foi levado ao Egito, depois de ser jogado naquela cova. Agora José é vendido e é levado ao Egito. E Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que tinha levado para lá. José agora sai de uma cova para se tornar escravo. Imagina o que José pensava, ou o que você pensaria no lugar de José. Deus me abandonou, me deu um sonho tão lindo, mas eu passei que foi pela cova. Deus me abandonou, me deu um sonho tão lindo, mas agora eu sou escravo. Como é que Deus vai realizar o sonho na vida de um escravo? O que é que você pensaria? O que é que você imaginaria? Hoje, com tão pouco, às vezes nós queremos sair da igreja. Com tão pouco nós queremos deixar de vir ao culto. Parece que a gente fica procurando coisa para se zangar. Parece que a gente gosta de se zangar. Parece que a gente sente falta de uma raivozinha. Que é isso, meus irmãos? Que é isso? A Bíblia diz em Apocalipse 22:11 que é imundo que se suje ainda mais, mas quem é santo que se santifique mais. Se você é santo, se santifique mais. Não queira ser imundo, não. Não queira ser mal, não. Se tu és bom, se tu oferece um serviço bom, melhora o teu serviço. Cresce na obra de Deus. Faz com que o Senhor realize os sonhos na sua vida. José se torna escravo de Potifar no Egito. José não é José do Egito. José é José de Deus. Mas ele estava no Egito. E aí, José é escravo, acabou o sonho? Não. José estava no Egito, mas ele se lembrou quem ele era. José estava no Egito, mas as tradições do Egito, os deuses do Egito, não entrou na vida dele. José era o mesmo José, filho de Jacó, no Egito. José não mudou a sua essência, não mudou o que ele aprendeu com seu pai. José não mudou a sua essência. Não mude, não adquira culturas deste mundo, não se encode com as coisas deste mundo, não queira modernizar a igreja de forma que se fica parecida com o mundo. Crente tem que ser diferente, crente tem que ser separado, crente tem que ser ousado. Deus tem sonhos para nós e o processo pode ser árduo. Você só sabe o que está passando hoje, mas não sabe o que Deus vai te entregar amanhã. José estava longe da sua família, longe do seu pai, longe da proteção familiar, porque família traz conforto, família traz sensação de proteção. Agora José, que tinha um sonho de Deus, estava escravo no Egito. O ambiente não era favorável para ele ter fé nenhuma, para ele crer em Deus. Não tinha nada que o favorecesse naquele lugar. Mas José se lembrava do sonho. O que mantinha a esperança, o que mantinha a fé, não era o que ele estava passando, era onde ele ia chegar. Não se perca, não se irrite, não desanime pelo que você está passando. Olha para onde você vai chegar. Não se abata com as lutas. É Deus te moldando.
provando, é Deus te testando, é Deus te preparando para entregar um tempo novo. Não acabou. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Aleluia. O versículo 2, 3 e 4 de Gênesis 39 continua a discorrer sobre José. E diz: o Senhor estava com José. Repita comigo: o Senhor estava com José. Agora diga, batendo no seu peito: o Senhor está comigo. José era escravo, mas Deus estava com ele, e isso fazia toda a diferença. José não tinha mais a túnica de filho favorito. José estava com roupa de escravo, mas dentro dele havia um Deus Todo-Poderoso. Às vezes por fora nós estamos todos acabados, mas por dentro o Espírito está lá. Deus está lá. Às vezes o corpo está padecendo uma enfermidade, como acontece com a nossa irmã, mas Deus está lá. O Espírito está lá. A todas as enfermidades não vai tirar a alegria de Deus da sua vida. O apóstolo Paulo nos ensinou sobre isso. O apóstolo Paulo disse: eu aprendi o que é ser feliz. E ser feliz não é ter riqueza, porque ele disse que sabia estar bem, tanto na escassez como na fartura. E ele disse que o segredo da felicidade é Jesus, é Deus. Porque Deus é uma fonte inesgotável, irmãos. Deus é uma fonte inesgotável. No momento que você clamar, Ele vai te ouvir. No momento que você pedir ajuda, Ele vai estender as mãos. No momento que você estiver chorando, Ele enxuga as suas lágrimas. Em Mateus 5,4 está escrito: bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Aleluia. Louvado seja teu nome, Senhor. E a história continua de José. E diz que o Senhor estava com ele. E ele foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Um escravo que morava na casa do seu senhor, que comia a comida do seu senhor, que gerava os bens do seu senhor. Que escravização nova é essa que Jesus inventou, meu irmão? Porque quando falamos de escravo, nós imaginamos é sofrimento, é peixe, pata. Mas o escravo José não. O escravo José estava na casa do seu patrão, na sombra, tendo onde dormir, tendo o que comer. Eu aprendo que vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 fora dela. Eu aprendo que vale mais ser escravo na presença de Deus do que ser patrão lá no mundo. E o versículo continua dizendo: vendo pois o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos, e serviu-o, e ele pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. O Senhor era com José, porque José dava bom testemunho. Potifar viu Deus na vida de José. O que as pessoas veem quando olham para ti? Aleluia. Irmão, já ouvi dizer que as pessoas quando olham para mim veem cara de delegado. Eu ouvi dizer que as pessoas quando olham para mim dizem que eu comi foi limão de manhã bem cedo. Aleluia. Mas não é o limão lá no pé do Gil, não. Morreu? Beleza. Você entendeu que José não virou uma pessoa amargurada? José não virou uma pessoa problemática porque era escravo. Não, ele era uma bênção mesmo sendo escravo. Porque ele sabia que o Deus que ele servia o acompanhava na escravidão. A Bíblia não relata a murmuração de José. A Bíblia não relata a reclamação de José. A Bíblia não relata o disse-me-disse de José. A Bíblia não relata o desânimo de José. José estava agarrado com os sonhos de Deus. Te agarra nas promessas de Deus, meu irmão.
não perdeu o foco, não pediu a atenção de ninguém, apenas fez bem feito o que sabia fazer. Faça bem feito o que você sabe fazer. Faça bem feito o que Deus te chamou para fazer. Não perca o foco. O inimigo é enganador. Ele vai fazer de tudo para tirar a tua atenção, para desviar você do teu objetivo. Não caia nas armadilhas do inimigo. José caiu na armadilha humana, mas na espiritual ele não caiu. Ele estava no Egito, mas os deuses do Egito, os costumes do Egito não entraram na vida dele. Dentro ele estava selado. Assim como Daniel estava selado, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego estavam selados, estavam na Babilônia, mas a Babilônia não entrou neles. Nabucodonosor conseguiu mudar uma coisa: os nomes, que era algo da terra, mas dentro, que era algo do céu, Nabucodonosor não conseguiu mudar. Não deixa o inimigo mudar a tua vida, o que tu pensa. Não deixa o inimigo trabalhar dentro de você. Já estou finalizando. Em Colossenses 3, 23, 24 diz assim: tudo que fizerem, faça de todo o coração. José entendia o que era isso. José não era um crente que apenas concordava. Tem crente cabeça de calango, que só faz assim, concorda com tudo, mas não faz nada. O calango é assim, ele está concordando toda hora. Assim, toda hora. Você olha pro calango e está certo, está certo. Eu sei. Então eu não posso ser um crente, uma pessoa que está na igreja, só que concorda com tudo. É muito bonito os louvores, a palavra de Deus é tremenda. Mas eu tenho que sair dessa área de apenas concordar, eu tenho que viver. Eu tenho que sair da área de concordar, eu tenho que praticar, eu tenho que viver. A palavra só tem efeito se tu viver. E o versículo continua: faça tudo como para o Senhor e não para com os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Deus fala para a sua igreja: é a Cristo Senhor que você está servindo. Para de murmurar, para de falar mal. É a Cristo Senhor que você está servindo. José era escravo, mas era uma pessoa agradável. De tal forma que Potifar, mesmo sendo egípcio, já estava em tempo de aceitar Jesus. Porque o testemunho de José, o comportamento, as atitudes, era tão linda, tão honrosa, que Potifar entregou tudo na mão dele. Mas o segredo de José não era a sua capacidade, era a sua obediência a Deus. Por isso que nesse capítulo, por 3 vezes, nós vimos esse termo que nós lemos no nosso texto base, de 39 e 23. O Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Aleluia. Meus amados irmãos, a história de José é longa, mas o Senhor me direcionou esse trechinho aqui para nós aprendermos a dar valor às coisas de Deus, a dar valor aos sonhos de Deus. Rafael, você não sabe o que eu fiz, você não sabe os erros que eu cometi. Eu não quero falar de erros, eu quero falar de sonhos. Os sonhos de Deus estão vivos na sua vida. Se dedique mais, se consagre mais, ore mais. Se for necessário, fuja do erro, fuja do pecado. José, no mesmo capítulo, ela armava uma armadilha para ele. A própria esposa de Potifar arma contra ele e tenta incriminar José de um ato, mas José foge. Hoje, às vezes nós ouvimos muito que você tem que encarar, você vai, você encara, você foge, você destrói, você vai, sei lá, aquilo. Tem uns que dizem até de reboliço. Certo? Mas José fez algo sábio. José, diante de uma proposta do inimigo, de uma tentação, ele não foi encarar, ele não foi repreender, ele não foi fazer nada disso. Atenção, isso aqui foi um momento de José. E nós temos que ter discernimento espiritual para entender o momento de falar, o momento de encarar e o momento de fugir. O momento de José era de fugir. Fuja daquilo que te atrapalha.
pode ser até pessoas que atrapalham na sua trajetória e na sua caminhada. Fuja, saia de perto, se santifique mais. Olha o que nós lemos: quem é santo, se santifique mais. Meus amados irmãos, guarde essa palavra no seu coração. Deus não desistiu de você. Os sonhos de Deus estão vivos e eles irão acontecer. Continua no caminho, continua sendo fiel. Coisas novas Deus vai fazer na sua vida. Diga assim: eu creio, em nome de Jesus, que Deus vai fazer coisas novas na minha vida. Aplauda o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu estava lembrando em sexta-feira da nossa doutrina com o nosso pastor, ele dizia: José não se perdeu com as perdas. José não se perdeu com as perdas. Aquela frase do pastor me impactou muito, né? Porque às vezes a gente se perde com as perdas, né? Perdeu a família, perdeu a liberdade, perdeu a pátria, né? Mas não se perdeu com as perdas. Isso é muito importante. Louvado seja o nome do Senhor. E nós também, nas horas que perdemos alguma coisa, devemos ter equilíbrio. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra é chave. Quero louvar a Deus, quero louvar o meu Senhor por tudo que eu ouvi nessa manhã da parte de Deus. Me sinto edificado, né? Eu acredito que não somente eu, mas acredito que a igreja nessa manhã, que Deus preparou para estar aqui, aqueles que os seus corações se inflamaram com o desejo de estar aqui nessa manhã, para nós salmodiarmos ao Senhor, cultuarmos ao Senhor e recebermos essa porção da palavra, uma porção que refrigera a nossa alma, né? Amém? Amém. Está todo mundo feliz com Jesus aí? Amém. Pois aguente o tranco, porque de noite nós temos de novo. Às 18 horas nós vamos estar aqui dando glória a Jesus, culto de missão. E não se esqueça do quilinho do amor, né? Não tá? Quem não pegou ainda, tem aqui uns papelzinhos aqui que o irmão fez com muito carinho.